Bem-vindos a mais um episódio do Pod da Trino, um espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem toda a diferença. E hoje a nossa entrevistada é a médica ginecologista a doutora Lohana Fardim e vamos falar da menopausa. Isso mesmo, sobre a menopausa. Essa fase natural da vida da mulher marcada por mudanças hormonais significativas que podem afetar não apenas o corpo, mas também a nossa mente. Obrigada, doutora Lohana, por estar presente aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a menopausa, né? Sim. E eu gostaria de começar perguntando se é normal a mulher se sentir mais ansiosa ou deprimida durante a menopausa. Sim, é muito comum, né, o acontecimento, principalmente devido às flutuações hormonais que ocorrem nessa fase. E especialmente a queda do estrogênio, né, um dos hormônios fundamentais para a mulher. E nessa fase também, devido a essa queda de estrogênio, pode acontecer algumas alterações em neurotransmissores cerebrais. Um exemplo é a serotonina, que acaba regulando, né, o humor dessa mulher. E aí alguns estudos apontam que 20% das mulheres, mais ou menos, elas vão experimentar pela primeira vez nessa fase alguma alteração do seu humor, da sua saúde mental. Então algumas mulheres experimentam até transtornos depressivos significativos nessa fase, outras vão apresentar pelo menos a primeira vez sintomas relacionados à ansiedade, até mesmo mais graves. Então é imprescindível a gente falar de menopausa e lembrar também da saúde mental dessa mulher. Então sabermos também conduzir e diagnosticar essa fase, diagnosticar esses sintomas para a gente ter uma transição dessa fase de forma mais sutil e com uma qualidade de vida melhor para essa mulher. Doutora, e o que é essa névoa cerebral que tantas pessoas têm falado ultimamente? A névoa cerebral, ela está relacionada a sintomas cognitivos. O que são eles? São dificuldade de concentração, o esquecimento, que muitas mulheres queixam, né? Também tem a ver com a perda de memória a curto prazo. Alguns estudos neurocognitivos, eles apontam que até 60% das pacientes, né, na menopausa, nessa fase de transição, elas vão apresentar alguns desses sintomas. Isso está relacionado principalmente à queda, eles acreditam que seja devido à queda do estrogênio, né, a nível cerebral, em algumas partes do cérebro, responsável por essas ações cognitivas. Então, acreditam-se também que essas funções, geralmente, esses sintomas, sejam transitórios, passageiros, né? Mas acabam, de uma certa forma, impactando de forma negativa, né? São sintomas que frustram a mulher nessa fase e acabam impactando não só na qualidade de vida, como também no serviço, no trabalho, no meio profissional dessa mulher. Então é aí que entra a famosa reposição hormonal, doutora? Então, a terapia de reposição hormonal, ela é muito interessante, né? A gente tem indicações para elas, né? Então a gente tem que saber se essa mulher tem indicação, se essa mulher ela não tem contraindicação e se ela deseja, porque ainda a gente tem alguns tabus ali na sociedade quanto à terapia de reposição hormonal. Ela tem mostrado estudos que ajudam na questão, né, da saúde mental, só que ela não pode ser uma terapia de primeira linha, ou seja, a paciente chega queixando de saúde mental, não é a primeira opção a terapia, né? A gente tem que abordar essa paciente como um todo, porque vai muito além disso. Estudos apontam que a terapia ela ajuda a reduzir, sim, sintomas depressivos, né? Porque ela atua em diversas formas, né? A paciente, por exemplo, ela tem um calorão, que são os fogachos, né? Que atrapalham o sono. Se eu atrapalho o sono, automaticamente vai alterar o humor dessa paciente. Tudo fica interligado. Mas é imprescindível uma consulta, abordagem multidisciplinar dessa paciente, tá? Porque mexe com tudo, como a gente falou no início, né? Sim. Altera não só o corpo, mas também toda a saúde mental dessa paciente. Ou seja, cada caso é particularizado. Cada caso é um caso, não tem jeito. Pode ser que uma mulher nessa fase da menopausa, ela precise da reposição hormonal, ou pode ser que ela passe por ela também sem a terapia da reposição hormonal. Exatamente, não é uma coisa obrigatória, a gente tem que avaliar a paciente como um todo. E você falou também que algumas pacientes, a terapia de reposição hormonal, às vezes ela nem é indicada, né? Exatamente, existem
algumas contraindicações específicas para cada mulher, por exemplo. Tá certo. Doutora, existem alternativas naturais aí para lidar com a ansiedade, com essa mudança, né, de humor? Às vezes está triste, às vezes está feliz, enfim, essas mudanças que ocorrem durante a menopausa, que você já falou que são transitórias, né, que podem ser transitórias. Algumas delas são transitórias. Existem alternativas naturais para lidar com essa situação? Sim, existem sim algumas abordagens, né, que podem auxiliar a ser uma forma mais leve essa transição de forma natural. Por exemplo, o exercício físico, né, que ele tende a diminuir as ondas de calor, ele tende a liberar endorfinas, então vai ajudar no humor dessa mulher. Temos as suplementações, que é de acordo com cada necessidade de cada paciente em específico. Temos ainda a terapia, os fitoterápicos, que ajudam nos sintomas da menopausa. E também a gente tem que saber a hora que a gente precisa, por exemplo, de uma psicoterapia, para ajudarmos a lidar melhor com essa fase de transição, que é tão importante e que é uma forma natural que vamos passar por ela. Ou seja, você, mulher, não está só, você pode contar com uma rede de apoio incrível que vai ajudar você a passar por esse momento aí da sua vida, que é orgânico, que é natural, né? De forma mais tranquila. De forma mais tranquila. Agora, doutora, fala-se muito também, fala-se não, cientificamente comprovada, né? A questão da queda da libido nesse período, né? O que acaba afetando aí a autoestima e também o relacionamento conjugal, né? Relacionamento com o parceiro. Como tratar dessa questão? A libido, sim, é uma queixa muito frequente das mulheres nessa fase. Acredito que 70% das mulheres vão experimentar alguma queixa relacionada à diminuição da libido. Mas é de suma importância a gente frisar que a libido, ela é multifatorial. Ela tem a ver desde com todo o ambiente que essa mulher está inserida. Mas na menopausa em específico, devido à queda dos hormônios, né, o estrogênio, a testosterona, o que ocorre, acontece mesmo essa queda do desejo sexual. E além disso, existem outros fatores também que corroboram para a diminuição da libido. Com certeza. Porque com a queda do estrogênio, principalmente, ocorre uma alteração, né, na vagina em si, uma alteração da lubrificação, uma alteração até mesmo da sensibilidade. Então essa mulher acaba tendo um ressecamento, uma síndrome urogenital importante. Então às vezes ela associa o ato com dor. Então acaba diminuindo ainda mais a libido. Então é importante nós avaliarmos ela por completo, essa paciente. Ver se ela tem indicação da terapia de reposição, avaliar se apenas uma estrogenoterapia tópica é suficiente, às vezes apenas um lubrificante ou até mesmo um hidratante vaginal é suficiente. Então assim, a gente tem alternativas. Que bom. Só que precisamos avaliar, cada caso é um caso. O importante é saber que há alternativas para todas essas questões, Exatamente. né? Agora a gente vai falar um pouquinho também de um dos sintomas que parece que acometem muito as mulheres nessa fase da vida, que é a insônia, né? A gente sabe que nesse mundo pós-pandêmico, essa vida acelerada que a gente vive aí com tantas tecnologias, com as duplas, triplas jornadas de nós mulheres, né? Como cuidar especificamente quando há queixa da insônia, doutora? A insônia é uma queixa bastante comum nessa fase mesmo. Tem a ver também com os calorões, que muitas mulheres referem a acontecer muito à noite. Então acaba atrapalhando o sono, consequentemente altera o humor, né? Que acaba sendo um ciclo vicioso, uma avalanche na vida dessa mulher. E ainda tem as alterações hormonais que também vão atrapalhar no ciclo sono-vigília. Então nós temos algumas alternativas naturais que podemos utilizar, como manter uma rotina no dia a dia, tentar acordar, levantar, ou ir dormir também no mesmo horário, tentar evitar alimentos estimulantes como café próximo da hora de dormir, bebidas alcoólicas, comidas pesadas, né? Tentar buscar um ambiente mais tranquilo, refrescadinho, bem escurinho também, para induzir esse sono. E se realmente for uma coisa que estiver atrapalhando a qualidade de vida, é imprescindível a busca por uma ajuda, né? Até mesmo avaliarmos as necessidades de algumas terapias ou até mesmo medicamentos complementares para essa mulher. Perfeito, doutora. A gente tem, assim, algum indicativo que possa dizer, né, comprovar, estou na menopausa? Por exemplo, eu não tenho meu ciclo não vem há 3 meses, há 4 meses, eu já posso dizer que estou na menopausa? Como que é, assim, a certificação de que realmente
estou na menopausa, não vou menstruar mais. E mais, se houver algum sangramento nesse período em que a mulher já está há muito tempo sem vir o ciclo, é um sinal de alerta, não é, doutora? Exatamente, existe sim. A menopausa, eu costumo falar para as minhas pacientes que é uma data. É aquela data que foi a sua última menstruação. Isso permanece você em amenorreia, ou seja, sem menstruar por 1 ano. Então, quando eu estou na menopausa? 1 ano sem ter nenhuma menstruação. Aí sim você está na menopausa. Outras formas para as pacientes que a gente não consegue constatar essa questão de menstruação, a gente tem, por exemplo, alguns exames de sangue que nós conseguimos assim avaliar para dar o preditor se essa mulher está na menopausa ou não. A questão de sangramento pós-menopausa é um sinal de alarme e a gente tem que observar sim. Tem que passar por exames, avaliação clínica, exame físico e aí a gente avalia a necessidade de pedir, por exemplo, alguns exames complementares. Maravilha. O mais importante de tudo é que durante toda essa fase a mulher pode contar com um profissional ginecologista acompanhando, apoiando e trazendo qualidade de vida para ela nesse período da vida também. O importante é isso. Que ótimo, doutora. Infelizmente nosso tempo está acabando, mas a gente poderia ficar aqui por outros e outros episódios. Você já está convidada para voltar aqui com a gente. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada.